pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thalita, especialista pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, da área de Ciências Humanas, e hoje eu vou explorar um tema muito importante, tanto para o Enem quanto para a nossa compreensão da sociedade, que é o mundo do trabalho. Esse tema ele é amplamente abordado nos materiais do Sistema Positivo e hoje a gente vai conectar isso ao que podemos esperar no Enem, com exemplos práticos e com algumas dicas também. Para começar, nós vamos mergulhar nas ideias de autores clássicos da sociologia, já que esse tema ele é especialmente abordado nos materiais de sociologia aqui do Sistema Positivo de Ensino. E esses pensamentos, né, essas ideias, elas formam a base para a compreensão de como o trabalho molda a nossa sociedade. Então, entender essas teorias é fundamental, porque elas aparecem constantemente também nas nossas questões do Enem. Vamos lá? Bom, a gente tem aí 3 grandes autores clássicos que vão tratar do mundo do trabalho. São eles Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Esses autores, eles têm conceitos chaves que são muito importantes para que a gente entenda essas transformações no mundo do trabalho e como elas moldam a nossa sociedade. Então, temos aí o conceito de alienação de Karl Marx, onde ele vai afirmar que no capitalismo o trabalhador ele se torna alienado do processo produtivo. Então, o Marx vai dizer que o trabalhador, por ele não controlar o que ele produz, como ele produz, para quem ele produz, isso vai gerando um distanciamento e uma desumanização desse trabalhador. Esse trabalhador ele não vê qual que é o fruto do seu esforço, o fruto do seu trabalho. Ele não conecta essa produção a uma realização pessoal. E essa alienação, então, ela vai levar a uma frustração e a uma possibilidade, né, de exploração desse trabalhador. Para o Marx, o trabalhador ele se torna uma simples peça do sistema, sem poder ou sem autonomia sobre o seu trabalho. Esse conceito, essa ideia, ela caiu numa questão do Enem em 2023, logo ali, né? Foi uma questão que apresentou um cenário de trabalho industrial onde o trabalhador realizava tarefas repetitivas. E a ideia era identificar a alienação descrita por Marx nesse contexto. Outro conceito importante, né, também trabalhado por um desses autores clássicos, é o conceito de racionalização, trabalhado aí por Max Weber, desenvolvido por Max Weber. E ele conversa bastante com o conceito de alienação do Karl Marx. Mas o Weber, ele vai falar da crescente racionalização das organizações, especialmente com o surgimento da burocracia. Ele destaca que o trabalho nas sociedades modernas é altamente hierarquizado e regulado por normas e procedimentos, o que, segundo ele, torna o trabalho realmente mais eficiente, mas também mais impessoal. E essa crescente racionalização ela vai levando a um desencantamento da vida social. Então, esse trabalho que vai se tornar cada vez mais impessoal, controlado por regras rígidas, por normas hierárquicas, ele vai fazer com que gere uma perda de sentido e da criatividade do trabalho. A racionalização, como eu disse, vai realmente aumentar a eficiência, mas ao custo de tornar o trabalho impessoal e mecânico e gerar a alienação que o Marx trata, né? Semelhante ao que o Marx trata. Porque o trabalhador, então, vai ser visto só como uma peça do sistema burocrático. E aí, o Weber vai trazer um negócio muito interessante. A ideia de que isso faz com que o trabalhador fique aprisionado em gaiolas de ferro, onde a busca pela eficiência e o controle vai sobrepor ao desenvolvimento pessoal. Como é que isso pode cair no Enem, gente? Essas questões, elas podem ser abordadas como uma análise de como as grandes corporações organizam o trabalho por meio das hierarquias rígidas e das normas burocráticas, refletindo, então, a ideia de Max Weber. Beleza? Agora, sobre Emile Durkheim.
Emile Durkheim, ele vai trazer o conceito-chave de divisão social. Ele vai enfatizar que nas sociedades modernas o trabalho se torna cada vez mais especializado e isso vai criar uma interdependência entre as pessoas, fortalecendo o que ele chama de uma solidariedade orgânica. Em outras palavras, todos dependemos uns dos outros para o funcionamento geral da sociedade. Em sociedades modernas, onde há uma grande especialização das funções, as pessoas elas tornam inevitavelmente interdependentes umas das outras. Então, cada indivíduo depende do trabalho do outro para o funcionamento da sociedade. E essa especialização, ela fortalece os laços sociais na visão de Emile Durkheim, pois essas funções são complementares e elas vão criar um senso de pertencimento do coletivo, né, para a manutenção do coletivo. Bom, como que isso pode aparecer no Enem? Uma questão poderia perguntar, por exemplo, como que essa divisão cria uma teia de cooperação, como no caso de profissionais de diferentes áreas da saúde que trabalham juntos para cuidar de um paciente. Esse é um exemplo clássico de como a gente pode observar essa cooperação na divisão social, nesse conceito de divisão social. Bom, agora que a gente já viu, né, as ideias fundamentais desses autores e como essas teorias são cobradas de maneira prática no Enem, vamos entender como que os temas atuais relacionados ao mundo dos trabalhos são também explorados na prova, porque eles também aparecem lá. Vamos lá? A gente tem aí transformações recentes no mundo do trabalho, como a uberização, a precarização e a globalização. E todos esses termos, todos esses conceitos, eles são trabalhados, eles são abordados nas questões do Enem. Bom, sobre uberização e precarização. Nos últimos anos, esse conceito de uberização ele surge para se referir a formas de trabalho que são informais, onde os trabalhadores atuam sem vínculos empregatícios, e isso afeta diretamente na garantia dos direitos e gera uma precarização das condições de trabalho. Esse assunto ele caiu numa prova do Enem de 2022, que tratou dos impactos da economia de plataformas digitais, pedindo uma reflexão sobre os desafios enfrentados por motoristas de aplicativos que não têm acesso a direitos como férias e 13º salário. A globalização no mundo do trabalho também aparece muito, né? O que é a globalização? Ela também transforma o mercado de trabalho, fragmentando as cadeias produtivas e deslocando indústrias para países com mão de obra mais barata. E no Enem, justamente isso pode aparecer, por exemplo, numa questão que vai descrever uma empresa que move a sua produção para um país onde busca menores custos, e aí a gente teria então que identificar os efeitos sociais e econômicos desse fenômeno. Pessoal, observe que há diversas formas de cobrar o mundo do trabalho no Enem. Não é à toa que essa temática cai tanto, né? Mas é importante perceber que há sempre uma reflexão quanto às transformações no mundo do trabalho e como elas afetam a sociedade. Essa é a nossa chave de interpretação para as questões sobre esse assunto, beleza? Então, agora que a gente já compreendeu, né, como que o Enem explora essas transformações no mundo do trabalho, vamos falar sobre como que vocês podem se preparar melhor para a prova, né? Eu vou trazer algumas estratégias para a gente usar o material disponível de forma mais eficiente. Então, bora lá, dicas de estudos e estratégias para o Enem. Bom, vamos revisar o material do sistema positivo. No material de sociologia, a gente tem todos esses conceitos organizados de maneira clara e vocês vão conseguir encontrar resumos, gráficos, exercícios práticos para consolidar esse conteúdo. Revisem os capítulos sobre alienação, sobre divisão do trabalho, sobre burocracia.
Aproveitem também os simulados. Os simulados, eles são excelentes recursos para poder, para a gente se preparar para a prova, porque eles imitam a estrutura do Enem. Então, com textos longos e questões interdisciplinares, isso vai ajudar vocês a ganharem confiança e a entenderem como que o conteúdo, por exemplo, de sociologia, mas de todas as outras disciplinas também, pode aparecer na prova. E vamos ficar muito atento às atualidades. O Enem costuma trazer questões que relacionam sociologia e atualidades. Temas como a reforma trabalhista, o trabalho remoto, a precarização que são constantemente discutidas. Então, fiquem atentos às notícias e vão pensando, tentando entender como que elas se conectam ao que vocês estudaram. Bom, já estou terminando aqui, né, com essas dicas que são essenciais para que vocês possam direcionar esses estudos de forma eficiente agora nessa reta final e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis no sistema positivo de ensino. Então, agora, pessoal, é isso. A gente vai se ver logo, logo, ali na frente, na aprovação. Boa sorte para todos vocês, boa prova e contem com a gente nessa reta final. Um beijo, até!